Feche os olhos e ouça. A consciência criou o cérebro para existir nesta dimensão. Isto mesmo. Meu nome é Lucas e sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço-Tempo do Conhecimento. O tema de hoje é sobre o pensamento. O que é pensar? Estamos pensando? E também, para o final do vídeo, por que precisamos aprender este conteúdo? Por que precisamos perceber a existência de um pensamento? Vamos começar. O pensamento, ele surgiu. O pensamento, ele não tem uma data específica, pois trata-se de um processo contínuo do ser humano. Identificar a realidade, refletir sobre o passado, presente e futuro. Porém, existem conceitos que foram criados sobre o pensamento e pode-se ter início por volta do século 7 a.C., com Tales de Mileto e alguns filósofos, depois com Sócrates e posterior ainda com René Descartes. Todas estas pessoas, elas contribuíram de forma muito importante para a construção de camadas e camadas de conhecimento, onde se forma o conceito de pensamento que temos hoje. Em diversas etapas desta história, diversas pessoas contribuíram de forma direta e indireta para a construção do que se tem sobre o significado de pensamento hoje em dia. Também pode-se dizer que, com o avanço tecnológico, temos então a neurociência e a ciência propriamente dita, que nos dá um aspecto funcional, certo, de nossa mente material, aonde, com base nisso, temos então um limite. Isso mesmo, um limite de explicação. Até onde sabemos, pelo significado atual do pensamento, é que ele foi dividido em processo mental, fundamentação biológica e, é claro, a sua função. Então, a etimologia desta palavra, pensamento, vem do latim pendere, que significa suspender e avaliar, o que significa não reagir imediatamente a um estímulo. Olha que interessante. Mas sim colocar algo diante de si para análise, cogitar e organizar informações e interligar. O processo mental, ele funciona da seguinte maneira, como já havia pincelado anteriormente. O pensamento é uma atividade contínua da mente que nos permite representar o mundo e, claro, refletir sobre o passado, presente e futuro. Já a sua fundamentação biológica é construído pelo cérebro através de redes neurais, onde estímulos elétricos criam imagens, conceitos e forma. Há um significado mais específico que diz da seguinte maneira: o pensamento é a capacidade mental de processar informações, criar ideias, conceitos, representações mentais e resolver problemas, envolvendo processos cognitivos como raciocínio,
memória e imaginação. Manifesta-se como um diálogo interno ou diálogo do espírito consigo mesmo, estruturado pela linguagem e impulsionado por impulsos elétricos e químicos entre os neurônios. Sim, isso é o que se tem de informações liberadas para nós sobre o que é o pensamento. De maneira física, isso está chegando a algum lugar, com certeza, já é uma forma de identificar o que se passa previamente em nossa cabeça, em nosso cérebro, propriamente dito. Porém, meu intuito aqui hoje não é apenas pegar informações de pessoas que contribuíram de forma excelente para a sociedade e copiar e colar. Não é isso. Eu quero usar esta faculdade do pensamento. E eu quero que vocês também usem. Vamos dar início a essa dinâmica. Vou fazer uma abordagem, aliás, vou fazer uma abordagem de forma metafísica. Vamos lá. A forma transcendental do pensamento, algo que eu já venho fazendo há algum tempo, é a teoria informacional da realidade. Como assim, Lucas? O que é essa teoria? Essa teoria consiste em uma simples observação da natureza. Propriamente dita, é claro. Caso você esteja com a oportunidade de observar uma árvore, pergunto: você consegue observar esta árvore sem ter o conhecimento de ser uma árvore? Como assim? O que temos observado diante de nós constantemente são informações. Necessariamente, precisamos de uma informação, um nome, um conceito daquilo previamente formado para entendermos o que estamos olhando. Sim ou não? Agora, se não tivéssemos o nome da árvore, né? Árvore. Se não tivéssemos esse nome em específico, o que é aquilo ali? O que é essa coisa? Pois é, o que é a coisa chamada árvore? Nós sabemos que a realidade visual ela é formada pela frequência vibracional da matéria. O que vemos algo sólido, na verdade, não é sólido, é vibração desacelerada. No caso, é a matéria, certo? Em estado vibracional lento. O que não podemos ver provavelmente está num contexto de frequência de vibração mais rápido do que a captura da informação pelos nossos sentidos, pelos nossos sistemas sensoriais. Mas isso não significa que não está existindo. Porém, não temos a percepção da coisa em si existindo. Vamos lá. A luz que faz com que nós enxergamos aqui o dia, né? Por exemplo, hoje está dia, estou vendo mais ou menos uns 10 a 15 quilômetros do ponto que eu estou aqui. Se estivesse de noite, eu saberia que nesta direção teria 15 quilômetros
15, 20 quilômetros e eu estaria observando aquelas árvores. Mas se eu nunca tivesse visto essa paisagem, estando de noite, não saberia que existiria aquela paisagem naquela distância. Não teria ideia, olha só, não teria ideia do que estaria olhando. Pois bem, a luz que está batendo, né, utilizar esse termo, está refletindo na matéria a 15 quilômetros de distância, está sendo possível ser observada por conta do alcance da visão que está captando esta luz. Esta informação do terreno, das árvores, das nuvens, enfim, das casas que tem ali, todas essas informações sobre estes objetos materiais estão sendo capturados pelos meus olhos e eu estou tendo o privilégio da visão propriamente dita, da realidade. Essas informações que são capturadas pelos nossos olhos, que vêm através da luz, do som e também da sensação, né, da sensação tátil do ambiente, elas são convertidas, organizadas pela nossa consciência e então transmitidas na nossa tela mental. Imaginemos aqui um buraco negro sugando a luz, sugando toda a informação, e um buraco branco no interior de nossa mente, literalmente, expelindo essas informações na nossa tela mental. Estas informações são então algumas moldadas pela nossa imaginação, outras fixadas em um ceticismo concreto sobre o que estamos vendo, ouvindo, sentindo, e também, é claro, nos permitindo sentir, mas em suma, esse recolhimento de informação ele é transmitido para a tela mental. Mesmo aqueles que veem e aqueles que não veem, aqueles que ouvem e não ouvem, aqueles que sentem e aqueles que não sentem, todos estes têm em seu pensamento uma ideia de o que é aquilo ali, de o que é aquela coisa. Portanto, tem-se em sua tela mental uma realidade diferente em cada indivíduo. Isso não é nem um bicho de sete cabeças, é uma lógica totalmente simples, porque cada indivíduo é único. Ponto. Aí a questão principal da teoria informacional da realidade. De onde vem esta informação? De onde vem esta informação? Hum. O pensamento, ele é um conjunto de fórmulas de processamento informacional. Mas de onde vem esta informação? Aí é que tá. Esse é o ponto-chave. Agora eu vou partir para a metafísica espiritual, aonde chegou-se num ponto, num patamar de explicação plausível para essa teoria. Existe uma coisa chamada mônada, que foi denominada, né, pelos gnósticos, onde diz o seguinte: o que é essa realidade? Quando
parte, então, a informação do Monad, temos abaixo desta realidade a plenitude. Antes de chegar no mundo material, existe o demiurgo, o falso Deus, aquele que é o dominador deste mundo, não por indicação, mas por opção. O controle excessivo, ele não é inerentemente mal. Porém, o seu controle o torna previsivelmente um aficionado por poder. E basta um pequeno assunto ser exposto que ele vira um deus. Ele tem a ajuda dos arcontes, que também não são inerentemente maus, porém são fissurados, assim como ele, pelo controle excessivo das coisas. Sabe como é que ele tem poder? É bem simples. Já retorno para a teoria informacional da realidade. Isso é muito importante, essa parte que eu vou falar, porque faz com que você entenda realmente o que está acontecendo. Preste atenção. Quando você ora, pede as coisas, sempre fomos ensinados, na verdade, comigo pelo menos, e as pessoas com que eu conversei, fomos ensinados a pedir a um Deus externo. Hoje, para mim, isso é extremamente estranho. Como assim pedir para um Deus externo, né? Mas enfim, vamos continuar. Pedir a um Deus externo. Pôr as coisas, pôr a tua realidade nas mãos de um Deus externo. Porém, quando você lê a Bíblia, não a católica, não a protestante, não a pentecostal, mas as escrituras sagradas, aquelas em aramaico, aquelas escrituras não selecionadas, mas as escritas que foram guardadas de um lugar para o outro sem alteração, porque é um objeto sagrado. Estas escrituras, elas retratam intensivamente sobre a conexão direta que se tem com a fonte, uma conexão direta com a fonte, uma conexão plena e imutável com a fonte. Eu sou. Você vai entender aonde eu quero chegar. Tenha paciência. Eu sou. Repita. Ponha a mão no seu plexo solar, na região do umbigo. Mão direita na região do umbigo, no seu plexo solar, e a mão esquerda no seu chakra cardíaco, coração. E recite esta pequena frase de poder imenso. Eu sou o sinal. Eu sou o sinal. Se você não entendeu, se você não sentiu nada,
Tá tudo bem. Preste atenção em outra coisa. Um zumbido. É um zumbido nos seus ouvidos. Pode ser direito, esquerdo ou em ambos. Um zumbido sutil e ininterrupto. Este zumbido, ele é o predecessor da criação da realidade. Imagine agora em sua tela mental que nesta linha, nesse fio, nesse zumbido, né? Imagine cruzando de um ponto ao outro, começando do lado direito ao lado esquerdo ou vice-versa. Esse fio, ele é sutil, lindo e único. Esse zumbido é a frequência de criação do mônad. É através desse zunido que se cria a realidade. Imagine esse fio, esse zumbido, né? Passando, chegando de forma serena e tranquila de um lado do teu ouvido, passando no meio do seu cérebro, tá? Onde a glândula pineal que é uma receptora, que é uma antena, vamos supor assim, captando esse sinal e transmitindo esse sinal. E do outro lado, né, a impressão da realidade, tá? Vamos recapitular isso. Talvez não tenha ficado claro. O zumbido, ele chega de forma mansa e tranquila, com retidão. Na sua mente, sua consciência que está em constante criação de realidade, absorvendo informações do ambiente que você se encontra, utiliza esta frequência do mônad para criar a tua própria realidade. Isso não é misticismo. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto você ouve esse vídeo. Preste atenção. Quando você entender que o que eu falei não é alegoria, parabéns. Você abriu os olhos. Agora, depois disso, preste atenção em mais uma pequena coisa antes de continuarmos. Quando você pronuncia, você declara algo, você não pede a um Deus externo. Você declara ao seu eu superior, não como outra pessoa, mas como você em estado superior, onde você abre este canal que é o seu corpo, tá? Você canaliza a informação que você quer direto do mônad para aí então projetar a realidade a partir disso. Novamente, faça de forma diferente agora. Ponha a mão esquerda no topo da sua cabeça, na sua coroa,
e o outro ponha a outra mão, a mão direita, ponha no seu pescoço, no laríngeo. Eu sou o canal. Você ativa o sinal, você passa a perceber este sinal, e o outro, você ativa a canalização, você abre o canal antes de pedir alguma coisa, ou melhor, aliás, você não vai mais pedir antes de declarar o que você quer. Faça essa oração aqui. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo a toda a vida, e eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo o homem de qualquer tentação. Eu liberto todo o homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o poder, eu sou o reino, eu sou a glória de Deus e manifestação eterna e imortal. Tudo isto eu sou. Faça isso. Aí então, declare com coerência, é claro, o que você precisa. Voltando ao entendimento da teoria informacional da realidade. Hum, sim, de fato esse vídeo ficou grande, mas é preciso. Chega de superficialidade. Chega de coisas rasas. O poder da mente é inimaginável. Imaginemos aqui agora 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Estou falando só do planeta Terra, criando simultaneamente suas próprias realidades. 8 bilhões de pessoas agora, nesse exato momento, estão criando suas próprias realidades. Imagine só o poder que se tem alguém que controla tudo isso. Realmente é um pouco assustador. Não vou mentir, é um pouco assustador. A teoria informacional da realidade, ela precisa do fator de criação. Pronto. O fator de criação já foi exposto anteriormente. Agora a informação. Para criar, precisamos da informação. Onde está esta informação? Para chegar na conclusão de que aquilo que se vê é o que se pensa e se intui, e levar em consideração uma técnica usada e compartilhada, no caso, né? Criada, por assim dizer, por Immanuel Kant, tá? Que diz o seguinte: você precisa criticar sua razão para tornar-se pura a priori o entendimento daquilo que se intui. Se você não entendeu, fique tranquilo. É perfeitamente normal quando Kant recita essas frases, afirmações em seu livro. Crítica da Razão Pura, volume 2, tá? Quem
quiser procurar, fique à vontade para ler. Recomendo, aliás. Com base nesta técnica, neste elemento crucial de aprimoramento, de refinamento de pensamento, podemos chegar à informação crua, pura, aliás, do que se tem sobre alguma coisa, sobre aquela coisa em específico. Vamos só trazer o exemplo da árvore novamente. A árvore, este conceito, de onde ele vem? Ele foi passado de nossos pais e avós falaram para nós. Nós vimos em algum lugar esta informação e associamos, ou apenas olhamos e intuímos? Estou falando de quando criança? Pois é, geralmente foi passado de geração por geração. Em alguns casos, se aprendeu na escola, e em outros, olhou para a árvore e não entendeu que era uma árvore. Simplesmente um fluxo de energia viva. Isso mesmo, um fluxo de energia viva, aglomerada em matéria desacelerada. Pois bem, um fluxo de energia viva, outros denominam árvore, e outros ainda denominam a forma funcional daquela árvore. Agora, estes conceitos purificados em crítica, eles chegam a uma conclusão mútua, aliás, uma conclusão em comum que diz o seguinte: toda essa informação relacionada à coisa chamada árvore vem de uma assimilação feita do seguinte prelúdio: você, ser vivo, também já foi aquele ser vivo. Um profundo respeito mútuo pela coisa chamada árvore. A informação, ela origina-se de uma associação profunda, ou seja, de uma conexão com aquilo que é deste mundo. Afinal de contas, a priori se tem o quê? Nós, seres vivos, raça humana, nascemos nesta terra. Este corpo que nós temos, quando ele se decompor, os nutrientes, toda o aglomerado, né, de moléculas que existe no nosso corpo físico irá voltar para a natureza deste mundo. Por consequência disso, quando não se temos a informação da coisa chamada árvore, com este exemplo, temos uma profunda conexão de respeito mútuo, de uma existência, certo? Onde podemos coexistir com aquele outro ser vivo de forma totalmente respeitosa. Eu compreendo que estas informações sobre a teoria informacional da realidade, elas são extremamente polêmicas, no mínimo, né? E de difícil compreensão. O que eu falei precisa ser entendido, depois compreendido, e aí então ser interpretado, né?
interpretar a nossa compreensão para daí sim transmitir ao outro. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Temos o processo de criação, né? O que é preciso para criar a realidade, e também temos de onde vem a informação necessária para criar a realidade. Então temos o meio para criar e o material, né, por assim dizer, que é o conjunto da criação de realidade. Para que vamos utilizar este conhecimento no mundo de hoje? Afinal de contas, temos boletos a pagar, não é mesmo? Pronto. Este conhecimento, ele funciona mais como um acionamento da capacidade de pensamento propriamente dito, tá? Não estou pedindo para você se tornar filósofo a partir de agora, compreender a metafísica e então, enfim, não sei o que vem depois. Não estou te pedindo esse tipo de coisa, mas eu estou desafiando a tua intelectualidade. Eu estou desafiando você a usar o teu cérebro a pensar. Lá no início deste vídeo, eu falei uma coisa muito interessante aqui. A função do pensamento, né? Significa não reagir imediatamente a um estímulo. O que temos hoje em dia são estímulos praticamente o dia inteiro. E graças a Deus não temos no horário de sono estímulos físicos, né? Estímulos eletrônicos. Mas o porquê aprender? Para você, no mundo de hoje, rodeado de estímulos, se perguntar o que é que está acontecendo ao meu redor. Isso aqui, tá certo isso aqui ou não tá certo isso aqui? Questionar-se. Quando você começa a se questionar, você começa a se conhecer. O autoconhecimento, ele é a chave crucial, tá? Para você evoluir. E como é que faz isso, já que tem inúmeras pessoas, centenas de milhares falando, você precisa se autoconhecer. Tá, mas e como que faz isso? Questionando-se. Que, aqui, ó, uma pergunta simples, ó. O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? Qual é o meu sonho de infância? Conversei com uma pessoa, devia ter uns 50 anos. A pessoa gostava de velejar, de andar de barco, pescar, enfim, esse tipo de sonho. A pessoa estava ali trabalhando trancado dentro de um espaço o dia inteiro. O que é isso? Cadê teu sonho? Agora, eu entendo a necessidade do trabalho, ok? É verdade, precisamos trabalhar. Porém, você é um ser individual necessitante de evolução. Tudo na natureza evolui. Por que você não vai evoluir? O sentido, a moral, no caso, né, desta história toda, deste conhecimento transmitido, é justamente isso. Precisamos
nos autoconhecer. Precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor, tomar decisões coerentes, pensadas e planejadas, porque, sinceramente, quem é que está pensando por você? Se você não pensa, alguém está pensando. Quem é que está pensando aí na tua cabeça ali? Quem é que está te dando ideias na sua cabeça? Pois é. Então, finalizando, você vai aprender, ou melhor, vai se autoconhecer questionando-se. Para isso serve esse conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus, uma abençoada existência para todos. Até algum dia.